Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a questão da dificuldade de aprendizagem. Será que realmente existem alunos com dificuldade de aprendizagem? Na verdade, e olha que quando a gente fala na verdade, é porque tem alguma mentira aí, né? E realmente existe uma falta de interpretação, uma falta de compreensão nesse termo dificuldade de aprendizagem. Porque, na maioria das vezes, não é que o aluno ou adolescente, eu vou pegar aqui um adolescente, tem dificuldade de aprendizagem. O que na maioria das vezes acontece é o quê? Uma defasagem dessa aprendizagem. Então, o que é uma defasagem? Uma defasagem é algo que começou lá na primeira infância, no período de alfabetização. Então, começou antes de tudo isso, né? O filho, está lá com 14, 15 anos, e quando a mãe vai na escola, o professor ou o pedagogo fala o quê? Ah, ele tem dificuldade de aprendizagem. Então, a gente pensa que ele tem dificuldade em aprender. Mas não é isso. É que quando a criança começa a alfabetização, assim como todos nós, cada um tem o seu tempo para aprender. Então, por exemplo, uma criança que demora um pouco para aprender a andar, será que ela tem dificuldade em andar? Não, ela não tem, ela tem o tempo dela para andar. Então, o mesmo acontece na aprendizagem. Ela demora um pouco para aprender, ela demora um pouco mais do que, por exemplo, a maioria, porém ela vai aprender. E o que acontece é que muitas vezes a escola acaba atropelando esse tempo e não dá o tempo suficiente para a criança aprender. E daí a criança vai passando de um, de um ano para outro, de uma série para outra, sem aprender aquele conteúdo. Ah, e uma outra coisa também, nem todo mundo aprende da mesma forma. Então, a escola, na verdade, ela peca muito nessa questão de como ensinar, porque assim, nem todo mundo aprende igual. Então, tem alguns alunos que precisam de uma aprendizagem diferenciada, de uma abordagem diferente, e muitas vezes isso não é feito. Então, essa criança, ela vai passando sem aprender, não porque ela não consegue aprender, porque não foi aplicado da maneira certa, ou porque não foi no tempo certo dela, ela precisava de um tempo a mais e esse tempo não foi respeitado. Daí acontece o seguinte, a criança chega lá na adolescência com 14, 15 anos e acontece o quê? Ela não aprendeu determinados conteúdos e o professor vai seguindo, ele vai seguindo e isso faz com que o aluno perceba que ele não sabe, que ele não aprendeu. E daí, o que fazer já nessa idade? Tá? Então, o aluno em sala de aula, ele vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a se dispersar, ele vai começar a conversar, ele vai começar a se isolar, porque tem os dois extremos, né? Aquele aluno que ele percebe que ele não aprendeu, que ele não está acompanhando a turma, e daí ele se isola, ele não quer se relacionar com os outros alunos, e tem aquele que faz o contrário. Ele faz o quê? Ele começa a conversar, começa a dispersar, ele não presta atenção, porque, gente, você já tentou aprender alguma coisa que você não consegue acompanhar? É muito difícil, é complicado. E o aluno faz, ele usa das estratégias que ele tem nesse momento, entendeu? Tá entendendo, como diz o outro? E daí é o momento de conversar com esse adolescente e mostrar para ele que ele é capaz, que ele consegue sim. Muitas vezes ele tem que retomar um pouquinho, tem que voltar, né, a aprender aquele conteúdo, mas ele principalmente ele perceber que ele consegue, que ele dá conta, se for colocado do jeito certo, do jeito respeitoso do tempo dele, do jeito dele aprender, e tudo isso funciona e funciona muito bem. Às vezes é só uma palavra do professor. Eu sou professora de língua portuguesa. Às vezes, quando eu falo para o aluno, não, eu sei que você consegue. Né? Se você lê com atenção, às vezes lá na tua casa, no momento que você está mais tranquilo, sem essa conversa aqui na sala de aula, eu sei que você vai conseguir entender.
No outro dia o aluno volta e fala, professora, eu consegui entender. E isso daí é muito gratificante, né? Olha eu, olha eu me emocionando aqui só de pensar nisso. Desculpa, gente. Então, assim, fica o meu recado para os pais e para professores e até mesmo para os alunos. Respeite, respeite o outro, sabe? E perceba o quanto que eles sabem e às vezes o quanto que eles já foram prejudicados, tá bom? Eu não vou falar mais nada não, eu acho que nem dá.